Meus queridos, como vão? Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver, de maneira mais especial dentro do seu lar. Está começando mais um Restaurando a Família e, mais uma vez, nós teremos neste programa uma participação especial do meu amigo pastor Márcio Almeida, uma palavra que ele deu, inspirada por Deus, num estudo bíblico retrasado, e nós fizemos questão de enfatizar, repetir, porque foi muito importante, inclusive com uma experiência que ele contou, e você, eu peço que ouça até o final, porque realmente foi uma palavra de Deus e que vai servir para você. Então, como base para o que você vai ouvir, olha o que a palavra de Deus nos diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Ou seja, a ênfase do que você vai ouvir agora diz respeito à maneira como você, como nós, pais, estamos criando os nossos filhos. Como eu já disse aqui anteriormente, não é como nós queremos. A nossa convivência dentro do lar, a criação dos nossos filhos, nós temos um Deus que domina sobre o seu povo e ele tem o prazer de orientar como nós devemos proceder em todos os âmbitos da nossa vida. E na criação dos filhos não poderia ser diferente, principalmente pelo fato de que nós estamos vivendo num mundo que a cada ano que passa fica mais difícil, a cada filho que nasce a dificuldade aumenta, os desafios aumentam, os ataques do adversário eles são mais intensificados a cada ano que passa, a cada dia que passa. E a palavra que Deus deu ao pastor Márcio Almeida está nessa linha, de nós pedirmos ao Senhor a orientação, a direção, a instrução para nós criarmos os nossos filhos. Ouça atentamente e que Deus fale profundamente ao seu coração ouvindo essa palavra. Eu sei que a família é um projeto de Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meia dor te darás luz filhos. Vamos ficar só até aqui, né? Em meia dor te darás luz filhos. Outras traduções: aumentarei as dores na tua concepção. Nós temos uma ideia que aqui esteja relacionada apenas à geração ou à concepção do filho, e aqui não é. Aqui está falando do processo, não só do nascimento, mas de toda a criação, né? Porque agora a mulher, como o seu marido, vamos falar pela ordem, né? O marido e a sua companheira criariam filhos num ambiente, num mundo, não da maneira como Deus havia deixado, mas agora é dominado pelo pecado, e esse processo da geração e criação dos filhos seria doloroso, mas a ordem de Deus era que teria que a si mesmo crescer e multiplicar, como Deus vai ratificar em Noé essa mesma ordenança. Isso fica uma lição para nós muito grande. Eu quero usar a palavra de Deus como deixar aqui para todos nós uma orientação do Senhor muito importante, do dia 14 de junho, o Senhor falando assim para nós: ainda tenho ungidos meus e servos meus, não sabendo tratar os vossos filhos, tratando vossos filhos como verdadeiros marginais. Não é assim não, servos. Estão me entristecendo, ungidos meus estão me entristecendo. Os vossos filhos são semente, e semente santa vinda de mim. São privilégio que eu dou para vós terem filhos. Peça a mim que eu vos ensino a cuidar dos vossos filhos. Os vossos filhos não são para apanhar como marginais apanham.
Quando eu vejo uma semente minha toda marcada, eu pergunto: foi assim que eu ensinei? Não é para jogar os vossos filhos pelas paredes, pisarem nos vossos filhos. Lembrem que eu estou perto, eu estou falando muito claro para vós. Não esqueçam, ungidos meus e servos meus, vós não estão criando nenhum inimigo, mas tem aqui ungidos meus, servos meus, que fizeram dos seus filhos verdadeiros inimigos, porque não me obedeceram, não me pediram como queriam tratar os seus filhos. E tem aqui também servos meus, ungidos meus, que têm amigo nos seus lares. Seus filhos são companheiros. Sabem por quê? Porque um dia chegaram para mim, me pediram: ensina-me a criar os meus filhos. E eu ensinei e obedeceram. Tenho um compromisso convosco, por isso eu ensino para vós, ensino tudo para vós, pois o meu povo tem que saber tudo, até como criar sua família, cuidar do seu lar. Ungidos meus, vós sabeis que eu tenho grande responsabilidade, pois tenho colocado em vossas mãos. Nesta orientação do Senhor, o Senhor deixa bem claro para nós aqui que nenhum de nós sabemos criar filhos. Nenhum de nós. E o Senhor vai falar explicitamente aqui, que aqueles que não estão fazendo da maneira conforme o Senhor quer, é porque não pediram ao Senhor que o ensinasse. E nesse estudo, o que queremos deixar aqui é esta palavra de Deus para todos nós, porque antes de proferir essa palavra aqui, ela serve primeiramente para mim. E o Senhor está falando aqui: todos aqueles que têm tido sucesso, têm sido abençoados por Deus, são aqueles que reconhecem que não sabem e humildemente pedem ao Senhor: Senhor, me ensina. E o Senhor ensina e o nome dele é glorificado. E eu, lendo essa orientação do Senhor, eu lembro de uma experiência que passou comigo mesmo. Por isso que eu trouxe essa orientação do Senhor aqui, porque eu vou contar aqui. Meu pai várias vezes contou essa experiência que aconteceu comigo mesmo quando eu era criança, quando era pré-adolescente. Tinha lá meus 13, 14 anos, e o meu pai estava usando de uma tática na minha criação que estava entristecendo ao Senhor. E certa noite ele teve um sonho, o Senhor deu um sonho para ele. E nesse sonho ele me via deitado numa estação de trem, e um homem muito forte, como um monstro, me esmagando naquela estação, juntamente lá com o banco da estação. E ele levanta apavorado naquela noite que o Senhor deu esse sonho para ele, e ele começa a clamar o sangue de Jesus: Senhor, há poder no sangue de Jesus, repreende esse monstro que está querendo matar o meu filho. E naquele momento o Senhor falou para ele: esse monstro é você. Se você continuar com essa tática e esta maneira, você vai perder o teu filho. E naquele momento ele pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor ensinou a ele. Ele fez o que o Senhor falou aqui, ele pediu: Senhor, me ensina, Senhor. E o Senhor o ensinou, e o Senhor reverteu o quadro, e nós estamos aqui como fruto dessa orientação, porque o Senhor ensinou meu pai como me criar. E nós não estamos aqui em cima de um pedestal dizendo que nós sabemos, que nós somos o bom, que nós somos isso e aquilo, porque ninguém é nada, mas nós estamos aqui dizendo que tem um que é o Senhor. Faraó, ele se botou numa posição que ele era. Mais à frente, quando Moisés chegou, e é um outro faraó, nós sabemos disso, mas é da mesma posição que Moisés chegou dizendo para ele: o Senhor me deu esse recado. E ele pergunta: quem é o Senhor? Porque ele era o arrogante, ele era o que achava que sabia tudo. E quando nós assumimos essa posição de orgulho, o Senhor nos faz ver que nós não sabemos, quem sabe é Ele. E que nesta lição o Senhor possa estar usando esta lição para falar claro para nós
que se nós nos humilharmos perante Ele, nos quebrantarmos diante Ele, pedimos, Senhor, me ensina, Ele está pronto a nos ensinar, e o nosso lar ser uma bênção, nossos filhos serem uma bênção, nossa companheira ser uma bênção na presença de Deus, porque é grande a responsabilidade que o Senhor colocou nos nossos ombros. E eu estou falando, pastor Felipe, na mesma direção que o pastor falou, para os maridos, para os pais, né? Porque é muito fácil para nós fazer como Adão, né? Que estava lá no jardim, Senhor, foi a mulher que tu me deste, e a mulher dizendo, Senhor, foi a serpente. Então a postura do homem ali culpado diante de Deus era essa: transferia sua responsabilidade, transferia sua culpa ou para o homem, ou para Deus, ou para Satanás. Mas quando Deus inunda o nosso coração e nos quebranta, e nós somos alcançados pela graça de Deus, nós não somos mais meninos, nós somos agora conscientes da nossa responsabilidade, e podemos falar diante de Deus: Senhor, eu estou aqui, me ensina, Senhor, eu errei, eu sou culpado, mas eu estou aqui quebrantado diante de Ti, para que o Senhor me perdoe, e eu seja uma bênção em Tuas mãos, e que o Espírito do Senhor então possa aplicar esta palavra dentro desta lição, porque o Senhor está falando para nós nesta hora. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Guarda isso, busque ao Senhor e põe na sua cabeça: ouvir conselhos bons é muito bom, sim, mas cuidado com aqueles conselhos de gente que diz assim: você tem que fazer assim com seu filho, porque eu fiz com o meu. Cuidado, porque o seu filho é único. Não temos nenhum filho igual ao outro, ainda que sejam gêmeos, eles são diferentes. E para cada um dos nossos filhos, Deus tem um propósito específico. E Deus vai te orientar especificamente na criação de cada filho. Pode ter certeza disso. Você pode ler a palavra de Deus, você vai ver como foi dito Moisés, você vai ver Sansão, você vai ver Samuel, você vai ver pais e mães preocupados e perguntando a Deus como deveria ser a criação dos seus filhos. Por quê? Porque Deus tinha um plano específico, especial para a vida de cada um daqueles filhos. E da mesma forma são os nossos. Se você tem 1, se você tem 5, 10, 13, 15 ou 20 filhos, para cada um dos nossos filhos Deus tem um plano especial. E certamente Ele vai dar orientação para você criar o seu filho já com a previsão do que vai acontecer, do plano que Deus tem estabelecido para ele. Deus vai te dar a orientação certinho, o manual certinho, e nós vamos ver os nossos filhos nos acompanhando, fazendo a obra de Deus, dando continuidade, e o nome do Senhor sendo glorificado. Fica com essa palavra aí abençoada. Um abraço, pastor Márcio Almeida, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela participação especial aqui nesse programa, e nós finalizamos como sempre. Não se esqueça que a sua, a minha, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto